Aqueles que nos assistem via internet. 7ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Solicita ao senhor, segundo secretário, que colha a assinatura dos senhores vereadores. Mas também tem um projeto do tamanho do mundo para ler aqui, ó. Como há quórum regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão. Okay. Submeto ao plenário a apreciação, discussão e votação da ata número da 6ª sessão ordinária, realizado dia 12 de março de 2018. Em discussão. Ninguém querendo discuti-la em votação. Os favoráveis sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade a ata da 6ª sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3 do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse de se manifestar sobre a matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. Nobres vereadores, público presente e aqueles que nos assistem via internet, uma boa noite. Projeto de Lei Complementar número 02/2018 altera os dispositivos legais da Lei Complementar número 140 de 24 de 3 de 2017, que instituiu no município de Chavantes a contribuição de iluminação pública prevista no artigo número 149-A da Constituição Federal. Ofício do Gabinete de número 070/03/2018. Assunto: encaminha o projeto de lei, tratando da alteração dos dispositivos legais da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, que instituiu no município de Chavantes a contribuição da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. Excelentíssima senhora presidente, com os respeitosos cumprimentos, viemos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência
para que leve a deliberação do plenário em regime de urgência o incluso projeto de lei complementar tratando das alterações dos dispositivos legais da Lei de número 140, de 24 de março de 2017, que instituiu a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal do Brasil. Justificamos o presente pleito que, para a inclusão do substituído tributário junto à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica para arrecadação da contribuição de iluminação pública, CIP, possibilitando a desobrigação da Fazenda Pública Municipal a pagar taxa administrativa. A provisão da cobrança da CIP dos contribuintes que não possuam unidade consumidora ou contribuintes proprietários de terrenos em edificação sobre o valor venal do imóvel do contribuinte, quando as vias logradoras do terreno tiverem iluminação pública através de lançamentos tributários juntamente com o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano e a provisão de isenção da contribuição da iluminação pública, CIP, aos consumidores residenciais enquadrados pela Lei Federal de número 12.222, de 20 de janeiro de 2010, como os beneficiários da tarifa social de energia elétrica subclasse residencial baixa renda. Sem mais nada a tratar, e ciente de poder contar com a valiosa valioso apoio dos nobres vereadores na aprovação do presente projeto, agradecemos antecipadamente e reiteramos os mais elevados votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de número 02 de 2018. Altera os dispositivos legais da Lei Complementar de número 140 de 24 de março de 2017, que instituiu no município de Chavantes a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal de Chavantes, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Chavantes aprova. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Considera-se serviço de iluminação pública aquele destinado a iluminar vias, praças, parques, passarelas, jardins, abrigos de usuários de transporte coletivo e lagradouros, bem como quaisquer outros públicos de uso comum e livre, acesso exclusivo e iluminação de monumentos e faixas, fontes luminosas e obras de artes de valor histórico, cultura ou ambiental, localizada em áreas públicas, assim como os de atividades assessoriais de instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública e serviços correlatos. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Sujeito passivo da CIP é o proprietário titular do domínio ou possuidor a qualquer título da unidade imobiliária, edificada ou não, servirá de iluminação pública. Artigo 3º. O artigo 4º da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Para
os contribuintes que não tenham unidade consumidora ou contribuintes proprietários de terrenos sem edificação. A contribuição da iluminação pública, CIP, será composta de alíquota de 1%, 1,5% sobre o valor venal do imóvel contribuinte, quando as vias e lagradores do terreno for servidores de iluminação pública. Parágrafo único. Quando a cobrança da contribuição da iluminação pública, CIP, for efetuada conjuntamente com o lançamento anual do imposto predial e territorial urbano IPTU, a mesma obedecerá os critérios para pagamento, penalidade e prazos legais estabelecidos para que o imposto municipal. Artigo 4º. O artigo 5º caput da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. A alíquota de contribuição para todas as classes de consumidores cadastrados juntos à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão será formada da tabela abaixo. Residencial 2,5%, comercial 3%, industrial 3%. Artigo 5º. Fica incluído o artigo 5º da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, o parágrafo 5º, o qual terá a seguinte redação. Inciso 4º. Fica isentos de cobrança da contribuição de iluminação pública, CIPs, os seguintes consumidores, enquadrares pela Lei Federal de número 12.222, de 20 de janeiro de 2010, como beneficiários da tarifa social energia elétrica subclasse residencial de baixa renda. Artigo 6º. Fica incluído o artigo 5º, a Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, o qual terá a seguinte redação. Artigo 5º. Fica atribuída responsabilidade tributária à empresa concessionária de serviços públicos de distribuir de energia elétrica para arrecadação da CIP, de acordo com o artigo 5º, junto aos seguintes consumidores, que deverá ser lançada para pagamento juntamente na fatura mensal de consumo de energia elétrica, nos termos abaixo. Inciso 1º. Compete à Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Administração e Fiscalização contribuição que trata esta lei. Inciso 2º. Não será permitido quaisquer tipos de compensações ou encontros de contas, devendo os valores arrecadados serão integralmente repassados e depositados numa conta do Tesouro Municipal, especialmente designada para tal fim. Inciso 3º. O prazo legal para recolhimento aos cofres públicos municipais dos valores arrecadados no mês anterior deverá ser até o 4º dia útil do mês subsequente. Inciso 4º. A falha de cobrança, a falha de repasse ou a menor da contribuição pelo responsável tributário nos prazos previstos, e destes que não iniciando os procedimentos fiscais implicará a incidência de multa moratória calculada a taxa de 0,33% por dia de atraso sobre o valor da contribuição, até o limite de 25%. Segundo, atualização monetária de débito na forma pelo índice estabelecido pela legislação municipal aplicável. Inciso 5º. Os acréscimos que se
referem ao inciso 4º desse artigo serão calculados a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento do prazo previsto para o repasse contribuição de até o dia em que ocorrer efetivo ao repasse. Inciso 6º. A concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica não responderá pelo pagamento em lugar contribuinte inadimplente como o tributo. Artigo 7º. Fica incluído o artigo 5º da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, o qual terá a seguinte redação. Artigo 5º, traço B. A concessionária deverá manter cadastro atualizado das unidades consumidoras e dos contribuintes indimplentes e inadimplentes, fornecendo os dados incluídos por meio de magnético ou eletrônico para a Secretaria Municipal e Orçamento nos prazos regulamentares. Inciso 1º. O valor devido a que se refere o capto deste artigo será escrito em dívida ativa em 60 dias após verificação da inadimplência. Inciso 2º. Servirá como título hábil para a inscrição em dívida ativa. Primeiro, a comunicação do não pagamento efetuado pela concessionária que contenha os elementos previstos no artigo 202, incisos do Código Tributário Nacional, CTN. Segundo, a publicação da fatura de energia elétrica não paga. Terceiro, inciso 3º, os valores da contribuição de iluminação pública, CIP, não pagos no vencimento serão acrescidos juros, demora e multa e correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal. Artigo 8. O artigo 6 da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O município firmará o convênio com a concessionária de energia, no qual deverá ser estabelecida a forma de cobrança de repasse dos valores relativos à contribuição e obrigatoriamente conterá nos convênios a seguinte cláusula. Primeiro, a forma de cobrança de acordo com o artigo 5º desta lei. Segundo, previsão de repasse do município de acordo com o inciso 3º do artigo 5º desta lei. Terceiro, apresentação de relatórios com os dados referentes às faturas de fornecimento de energia elétrica de iluminação pública, tarifa de B4A e da CIP arrecadada. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar o convênio a que se refere o artigo 6 da Lei Complementar de número 140, de 24 de março de 2017. Artigo 10. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 11. Fica revogadas as disposições em contrários. Chavantes, 15 de março de 2018. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. É difícil hoje, hein? Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto à Lei Complementar de número 02 de 2018 às comissões competentes emitirem seus pareceres. Vai que vai. Projeto de Lei de número 34/2018 dispõe sobre cumprimento de subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e dá outras providências no valor de R$ 47 mil.
Ofício do Gabinete de 072-03/2018. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssima Senhora Ana Fátima Moreira Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. Excelentíssima Senhora Presidente, com os respeitosos cumprimentos, viemos pelo presente solicitar os préstimos de Vossa Excelência, no sentido de que leve a deliberação do plenário desta Casa de Leis o incluso projeto de lei complementar de subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. Estaremos complementando a subvenção atualmente enviada em instituição em R$47 mil, a ser enviada em uma única parcela. Tais os valores serão utilizados pela entidade filantrópica na realização de cirurgias eletivas, bem como na manutenção de diversas outras despesas previstas no caput do artigo 1º do incluso projeto de lei. Dentro desses contextos, é importante ressaltar que a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes estará realizando dentro de alguns dias um mutirão de cirurgias eletivas, sendo essencial a realização do suscitado repasse de recurso a mesma diante de tudo que foram impostos. Solicitamos a votação do incluso projeto de lei em regime de urgência especial, para que possamos, quanto antes, dar andamento aos repasses dos recursos. Sendo só para o presente, comento ciente poder de contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência, bem como dos nobres vereadores que compõem esta respeitável Casa de Leis. Reiteramos antecipadamente e ao ensejo reiteramos os mais elevados votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 34/2018. Dispõe sobre o cumprimento de subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e da outras providências. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal de Chavantes, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que: artigo 1º. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a complementar os recursos financeiros e orçamentários a título de subvenção social no valor de R$47 mil, constante na Lei Orçamentária Anual do corrente exercício, para a entidade de natureza filantrópica Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, tendo por objetivo a manutenção das atividades desenvolvidas pela entidade em torno do pronto-socorro e pela prestação de serviço notória, especialidade desenvolvidas no que tange a realização de cirurgias eletivas, bem como a manutenção de despesas inerentes à aquisição de medicamentos, material médico hospitalar, higiene e limpeza, pagamentos de profissionais de enfermagem, tarifas de água, energia, telefone, manutenção de equipamentos do pronto-socorro e demais serviços e encargos sociais. Artigo 2º. A entidade ficará obrigada a prestar contas no prazo de 120 dias para contar do efetivo recebido dos recursos. Artigo 3º. As despesas desta lei incorrerá sobre o seguinte dotação orçamentária: unidade orçamentária 02.06, Secretaria Municipal de Saúde, unidade executora 02.06.01, assistência médica e sanitária, funcionamento programática 10.302.8008.2017, elementos, subelementos 3.50.43.00, subvenções sociais, ficha 206, fonte de recursos, fonte 1, recursos próprios,
Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Chavantes, 15 de março de 2018. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Tem que pedir. Em conformidade com o regimento interno desta Casa, o projeto de lei número 34 de 2018 é considerado objeto de deliberação. Em discussão. Com a palavra o nobre vereador Daniel Belisário. Pegando? Pega o meu. Agora foi. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, aqueles que nos assistem via internet. Eu quero pedir em votação em primeira e única discussão. Submeto ao plenário o requerimento verbal do nobre vereador Daniel Belisário para que as comissões competentes deem seus pareceres que o projeto de lei número 34 seja incluída na ordem do dia na presente sessão, para a única discussão e votação. Em discussão. O pedido do vereador Daniel Belisário não está escrito aqui. Ninguém querendo discuti-la em votação. Os favoráveis sentados, os contrários em pé. Ninguém querendo discuti-lo. Aprovado por unanimidade o pedido verbal solicita ao senhor secretário que inclua na mesma na ordem do dia. Projeto de lei de número 35/2018 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências no valor de R$ 18.650. Ofício do Gabinete de 071/03/2018. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. Excelentíssima senhora presidente, com os respeitosos cumprimentos, viemos pelo presente solicitar os próximos de Vossa Excelência, no sentido de que leve a deliberação do plenário desta Casa de Leis, ou incluso projeto de lei em regime de urgência, tratando de abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.650. A abertura do suscitado crédito adicional suplementar tem como objetivo a realização do projeto Chavantes Esporte, que será realizado a parceria com o CTG Brasil, sendo este, voltando para atender as crianças e adolescentes de nossa cidade e distrito de Irapé. Trata-se de uma proposta que vem oferecer os mesmos acessos à prática de esportes nas modalidades futebol de campo, futsal, basquetebol e voleibol. O projeto Chavantes Esporte, sem dúvida, é de extrema relevância social para esse público, uma vez que proporcionará as mesmas condições de superação das dificuldades, melhor convívio social e fortalecer valores construtivos,
com companheirismo, autocontrole, respeito às regras, autossuperação e controle, impulsos negativos e agressividade, sendo só para o presente momento, e ciente de poder contar com a valiosa colaboração de Vossa Excelência e dos nobres vereadores que compõem esta Câmara Municipal, na aprovação do incluso projeto de lei complementar, agradecemos antecipadamente e ao ensejo reiteramos os mais elevados votos de estima e distinta consideração. Anteciosamente, Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 35/2018. Dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar e da outras providências. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal de Chavantes, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, artigo 1º, fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de decreto adicional suplementar em conformidade com a Lei número 4.320/64, através da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, Unidade Orçamentária, Contabilidade e Orçamento, no valor de R$ 18.650, objetivando a suplementação de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para aquisição de materiais esportivos para a realização do projeto Chavantes Esporte, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, observados os seguintes desdobramentos: Poder Executivo, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Assistência à Criança e ao Adolescente, ficha 138-3000. Ficha 138-3.3.90.30.00, material de consumo, R$ 11.750. Ficha 140-3.3.90.39.00, outro serviço de terceiros, R$ 6.900. Total, R$ 18.650. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do presente crédito adicional suplementar o produto da anulação parcial das seguintes dotações em conformidade com o inciso 3º do inciso 1º do artigo 43 da Lei Federal de número 4.320/64, Poder Executivo, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Ficha 164-3.3.50.43.00, Subvenções Sociais, R$ 18.650. Total, R$ 18.650. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal poderá suplementar o crédito autorizado até o limite de seus rendimentos e aplicações financeiras obtidas durante a vigência do exercício. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Chavantes, 15 de março de 2018. Márcio de Jesus do Rego, Prefeito Municipal. Esse negócio que não vou ler não. Isso aqui é porcaria, isso aqui. Só vou ler só aqui em cima, só aí tá bom. Não sei porque ler esse negócio de mandar uma bosta. Isso aqui não é... Dá pra pedir hoje, então, no caso. Acho que tem que ser mais esclarecido. Vai ser mais esclarecido.
Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 35 de 2018 às comissões competentes emitirem seus pareceres. Indicação de número 06/2018. Excelentíssima Senhora Ana Fátima Moreira Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. A vereadora que subscreve a indicação nos termos do artigo 170 do Regimento Interno desta Casa, seja oficializado ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e a reabertura do túnel a passagem de pedestres sobre os trilhos da FEPASA, situados na rua Altino Arantes, e que o mesmo seja utilizado para a exposição de artes e objetos históricos de nosso município. Justificativa. Tal propositura visa atender o apelo da população que vem reclamando que o túnel é um patrimônio histórico de nossa cidade e que faz parte da memória de todos os chavantenses. Encontra-se fechado com paredes de tijolos. A justificativa para a interdição do túnel é que a diminuição do tráfego de trens é a referida passagem teve o fluxo de pedestre reduzido. E o que o mesmo encontra-se de mal iluminação e devida limpeza, sendo utilizado para consumo de drogas, com a criação de espaço cultural para exposição de artes em geral. Estaremos iluminando o espaço de abandono, transformando em um ambiente moderno e agradável. Plenário Foz do Mansur, 13 de março de 2018. Ana Fátima Moreira, vereadora. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno dessa Câmara, encaminho a indicação número 06 de 2018 ao senhor Prefeito Municipal. Indicação de número 07/2018. Excelentíssima Senhora Ana Fátima Moreira Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Chavantes, o vereador que subscreve a indicação ao senhor Prefeito Municipal, nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, para que determine a Secretaria de Obra a proceder urgentemente o recapeamento da vicinal Dr. Arnor Torres de Bittencourt, que liga Chavantes ao distrito de Irapé. Justificativa. A vicinal que liga Chavantes ao Irapé é a principal via de acesso da população do distrito. É a grande movimentação de veículos e pedestres e ciclistas que usam o mesmo local para transitar, tornando extremamente perigoso aquele trajeto, devido à falta de acostamento. Ressaltamos diante das fotos e anexos a urgência dos serviços de recapeamento asfáltico na vicinal, que se encontra em precárias condições, colocando em risco a segurança dos motoristas, principalmente em dias de chuva. Quanto a águas, escondem profundidade dos buracos, sem contar com os veículos precisam circular na contramão para desviar dos buracos.
podendo colidir com outros veículos. Acredito que o senhor prefeito e sua equipe não medirão esforços para tal solicitação, tendo em vista que o assunto é questão de vida ou morte. Plenário Foz do Mansur, 19 de março de 2018. Wilton de Oliveira, vereador. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno desta Câmara, encaminho a indicação número 07 de 2018 ao senhor prefeito municipal. Indicação de número 08/2018. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavante, São Paulo, o vereador que subscreve a indicação ao senhor prefeito municipal, nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, para que determine a Secretaria de Obra a proceder urgentemente o reparo na rua João Benedito, na altura do número 355, localizado no distrito de Irapé. Justificativa. A citada rua encontra-se com várias crateras, inclusive do lado da rede de esgoto, que podem romper caso algum veículo mais pesado passar por lá, trafegar ou em caso de chuvas intensas. Ressaltamos diante das fotos e anexos a urgência dos serviços. Acredito que o senhor prefeito e sua equipe não medirão esforços para atendimento de tal solicitação. Plenário Foz do Mansur, 19 de março de 2018. Wilton de Oliveira, vereador. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno desta Câmara, encaminho a indicação número 08 de 2018 ao senhor prefeito municipal. Ofício de número 58/2018. Excelentíssima senhora presidente, em complementação às informações anteriores encaminhadas, remeto em anexo a cópia do ofício de CDHU de 9.02.00/9.00/333/2018, relativo ao conjunto habitacional Antônio Rubio Medina, para acompanhamento do procedimento de regularização do loteamento, inclusive para agilizar o processo. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e apreço. Marcelo Gonçalves Saliba, promotor de Justiça. Ofício do promotor de justiça, encaminhando cópia do ofício para o CMDHU, relativo ao conjunto habitacional Antônio Rubio Medina. E o mesmo ficará na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Moção de número 01/2018. Moção de pesar. Excelentíssima senhora Ana Fátima Moreira Pereira, presidente da Câmara Municipal de Chavantes, requeiro a mesa, ouvindo do douto plenário, que seja enviada aos familiares e à Câmara Municipal do Rio de Janeiro cópia dessa moção de pesar pelo falecimento da vereadora Marielle Franco. Justificativa. A vida política da Marielle Franco foi dedicada à militância na defesa dos direitos humanos e contra ações violentas nas favelas. Mulher negra, mãe, feminista, socióloga, cria da favela, como ela mesma gostava de falar. Nascida no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, em 27 de julho de 1979, Marielle Francisco da Silva. A Marielle Franco era
referência na luta pelos direitos humanos. A mais referente conquista na área foi o mandato da vereadora na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eleita pelo PSOL. Aos 38 anos, Marielle Franco foi brutalmente assassinada a tiros no bairro Estácio. Aos 38 anos, Marielle foi brutalmente assassinada no centro do Rio de Janeiro, à noite de quarta-feira, 14/3/2018. O motorista Anderson Pedro Gomes, 39, que dirigia o veículo, também morreu com a bolsa integral após ser aluna no pré-vestibular comunitário da Moré. Marielle Franco se graduou em Ciência Social pela Pontifícia Universitária Católica do Rio de Janeiro. Durante os estudos, ela não se envolveu com movimentos estudantis contra da pouca disponibilidade de tempo devido entre estudos e trabalhos para sustentar sua família. Nascida quando Marielle tinha 19 anos, hoje a jovem tem 18. Entendi essa parte aqui, mas enfim. Com o diploma de socióloga, ela que já tinha trabalhado como educadora infantil na creche Albano Rosa, na Maré, se tornou professora e pesquisadora respeitada depois de vir mestre de administração pública pela Universidade Federal Fluminense. A vida na política foi dedicada à militância na defesa dos direitos humanos e contra ações violentas nas favelas. A luta foi impulsionada após morte de uma amiga vítima de bala perdida durante um tiroteio envolvendo policiais e traficantes de droga na favela onde nasceu e viveu. Marielle Franco integrou em 2006 a equipe de campanha que elegeu Marcelo Freixo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Após a posse dele como deputado, foi nomeada assessora parlamentar dele. Depois assumiu a coordenança da Comissão da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia. Há 2 anos, na primeira disputa eleitoral, foi eleita com 4.502 votos para o cargo de vereadora na capital carioca pela coligação Mudar é Possível, formada pelo PSOL e pelo PCB. Marielle Franco foi a 5ª mais votada na cidade. Sua trajetória acadêmica, política, lhe valeu a declaração pública de votos de 257 acadêmicos e professores que declararam apoio a Marielle. Carismática e gritava com orgulho uma frase de efeito que arrancava aplauso da plateia: lugar de mulher é onde ela quiser. Marielle Franco era crítica da intervenção federal de segurança pública do Rio de Janeiro. Há 2 semanas, ela assumiu a função de relatora da comissão da Câmara de Vereadores do Rio, criada para acompanhar a atuação das tropas na intervenção. Quando foi morta, Marielle voltava de um evento chamado Jovens Negras Movendo Estruturas na Lapa. Um carro emparelhou com o veículo de Marielle e foram efetuados ao menos 9 disparos. Cerca de 4 tiros atingiram Marielle na cabeça, de acordo com investigação da polícia. Uma assessora da vereadora, que também estava com os 2 no carro, ficou ferida pelos estilhaços. Lá foi socorrida e passa bem.
Plenário Foz Mansur, 19 de março de 2018. Célio do Nascimento da Silva, vereador. De acordo com a solicitado pelo vereador Célio Nascimento da Silva, encaminha-se uma cópia da moção do número 01 de 2018 aos familiares e Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Convite do IBGE para a apresentação do andamento dos trabalhos do censo agropecuário e instalação da comissão censitária municipal. O mesmo ficará na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Não precisa ler? Não há mais matéria, senhora presidente. Como não há mais matéria para o expediente, passamos ao tratamento pequeno expediente, que é dedicado a comentários sobre a matéria lida, e do grande expediente, que é dedicado a assunto do interesse público. Os senhores vereadores terão 2 minutos para realizar suas inscrições. Acha-se escrito para fazer uso da palavra o nobre vereador Hilton de Oliveira. Por favor, dirigir-se à tribuna. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente, aquele que nos assiste via internet, uma boa noite. O que me traz aqui essa noite é mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, para podermos exercer mais uma vez a nossa função, o meu trabalho e por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. E também parabenizar o nosso amigo ali, Mico Rocha, pelo trabalho que ele tem feito na cidade do Urapé, juntamente com o Didolé, que tem atendido o nosso pedido da melhor forma possível e tem dedicado ali com muitas dificuldades, mas não tem largado a mão do arado. Eu também quero deixar também em 2 indicações que eu fiz aqui essa noite. Uma é falar da vicinal ali. Vimos uma grande dificuldade onde nós encontramos a nossa vicinal entre Irapé e Chavantes, que ali o asfalto ele está desfazendo e vimos um perigo muito grande ali. Esses dias eu subindo aqui para Chavantes, eu vi quase um acidente acontecendo, descendo Ferreira. Então nós vimos uma preocupação muito grande. Vimos que já tivemos algum acidente, e acidente grave ali. Então eu fiz a indicação na preocupação que o prefeito pudesse dar mais rápido possível, que ele pudesse ali dar uma melhorada ali na nossa vicinal, para que não possamos correr nenhum risco
com o motorista ou com algum pedestre. Outra indicação que eu fiz, senhora presidente, foi ali também na cidade do Urapé, que é a mesma coisa. Viu ali na rua São Benedito, perto da casa 355. Vimos ali que a rede de esgoto, ela estourou e o asfalto ele também está desfazendo e está sendo um perigo muito grande ali, aonde já sinalizou ali, colocaram ali já alguma sinalização mostrando aqui que ali está um buraco e nós vemos que aquele buraco, a água que já vemos a água passando por baixo e cada vez mais o asfalto desfazendo, né? Então isso me preocupou muito também, risco de alguém sofrer um acidente ali. Eu queria que o nobre vereador, representante do governo, que intercedesse ali para a nossa população, que possamos o mais rápido possível também, que possamos aí arrumar essas duas indicações. Já quero agradecer. Obrigado, senhora presidente. Acha-se escrito para fazer uso da palavra o nobre vereador Luiz Felipe de Paulo Jacinto. Senhora presidente, nobres vereadores, público presente e público que nos assiste via internet. Senhora presidente, o que me traz essa tribuna é apenas para fazer um comentário a respeito de publicações sobre a piscina do Bosque, novamente. Semana passada tivemos uma publicação em um site, até de propriedade do Nenê, né? Que trouxe a informação que esta Câmara de Vereadores havia dito que teria tido uma autorização. Em nenhum momento, nenhum dos vereadores, eu, Rafael Lopes e Célio Nascimento, falaram que havia autorização. Apenas que o promotor de justiça havia, através de ofício, dito que o prefeito deveria tomar providências para que aquela proliferação de mosquitos transmissores da dengue fosse contida e que fosse tomada a medida mais adequada visando a benfeitorias para a população. Apenas isso, nada mais. Tudo o que foi dito que não está dentro deste contexto, não se trata de verdade. Eu só queria deixar registrado como havia mencionado pessoalmente que faria. Também gostaria de deixar aqui uma mensagem de felicitações pelo aniversário da nossa procuradora hoje, que está ficando mais velha, faz parte da nossa equipe e tem um trabalho muito importante para conosco aqui. Que Deus a abençoe sempre. É só isso, senhora presidente. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, suspendo a sessão por 15 minutos.
Ninguém vai falar não, né? Pelo amor de Deus. Decorrido o intervalo regimental, solicito ao segundo secretário que proceda a verificação do quórum dos senhores vereadores. Ana Fátima Moreira Pereira. Presente. Célio Nascimento da Silva. Presente. Daniel Belisário de Oliveira. Presente. Hilton de Oliveira, presente. Luiz César Pedro Longo. Presente. Luiz Felipe de Paula Jacinto. Presente. Maico Henrique Brizola. Presente. Rafael Lopes Garcia. Presente. Sheila Aparecida Vieira. Sei lá. Como há Presente. Tem que responder a chamada, não tinha respondido. Como há quórum é o mesmo do expediente, dou por reaberta a presente sessão, passando o tratamento da ordem do dia. Projeto de lei de número 31/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal de Chavantes a proceder à doação de bens de imóveis inservíveis à Associação de Pais e Amigos dos Expedicionais de Chavantes, APAI, e da outras providências. Submeto ao plenário o projeto de lei número 31 de 2018 em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discutir, em votação. Os favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o projeto de lei número 31 de 2018. Projeto de lei de número 34/2018 dispõe sobre o cumprimento da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes e da outras providências no valor de R$ 47.000. Submeto ao plenário ao projeto de lei número 34 de 2018, em única discussão e votação, com os pareceres favoráveis das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discuti-la, em votação. Os favoráveis sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação, o projeto de lei número 34 de 2018. Senhora Presidente, não há mais matéria. Nada mais havendo a tratar. Não, okay. Nada mais havendo a tratar, passamos tratamentos especiais, explicações especiais dos senhores vereadores. Terão 1 minuto para suas inscrições. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Acha-se escrito para fazer uso da palavra o novo vereador Hilton de Oliveira. Favor dirigir a tribuna. Senhora Presidente, nobres vereadores, público presente, aquele que nos assiste na internet, mais uma vez, boa noite. O que traz mais uma vez à tribuna é uma reunião que nós tivemos ali na Escola Bambino, na terça-feira passada,
aonde a Grace nos convidou a estar com os vereadores, ali tratando de algum assunto, o qual elas, juntamente com algumas mães, ela expôs a situação para nós, e de uma iluminação, de uma tampa de alguns buracos, o mais básico possível, ela nos colocou ali, e nós conversamos com ela, juntamente com algumas mães, e nós responsabilizamos de estar correndo atrás. Um tempo depois, o prefeito, ele não foi convidado, mas ele aparece lá, e foi até bom ele ter aparecido lá, porque quando eu citei para ela que se nós pudéssemos reuni-lo com o prefeito, juntamente ela, juntamente os vereadores, juntamente com o prefeito, ela não quis mais, porque ela, segundo ela, já desde o ano passado ela está correndo atrás, e sempre há uma promessa, e essa promessa ela nunca foi cumprida. Então ela passou para nós, e alguma das mães pediu uma data, essa data ela foi estipulada, que era para hoje, estava ali resolvendo algumas situações, e eu fui lá conversar, tive que assinar a ata lá, fui conversar, e vi que o prefeito, mais uma vez, ele promete e não cumpre. Trocaram uma lâmpada, mas aquilo básico, o qual foi colocado nessa reunião, não foi cumprido mais uma vez para o prefeito. Eu queria deixar aqui ao senhor prefeito, que ele, no mínimo, ele pudesse cumprir com a sua palavra. E a Graça desde já faz 1 ano e 3 meses que ela está indo na prefeitura, que ela está tendo a paciência para que pudesse resolver basicamente o que eles precisam, que as mães precisam, daquelas crianças que estudam ali, ainda que é particular, mas ela investiu um dinheiro alto aqui na cidade de Chavantes, que não era para ficar daquele jeito. E ainda nós vimos que aquela escola ainda existe, força, infelizmente, isso, e ainda não existe rede de esgoto ali, então é complicado. Segundo ela, na gestão passada, o prefeito, ele sempre ali tampava os buracos que havia ali, e nós assumimos, nós vereadores que estavam ali, assumimos um compromisso com ela, para que nós pudéssemos estar cobrando o prefeito, para que até uma mãe citou que ela queria uma data determinada, e foi citado que segunda-feira hoje teria resolvido esses problemas. E eu fui lá, perguntei, infelizmente, o secretário foi lá, mas não resolveu o problema básico que precisava ser resolvido. E o que eu peço aqui é que o prefeito, no mínimo, cumprisse aquilo que ele prometeu. Então foi até bom ele estar presente, né? Que ele viu a necessidade lá, daquelas pessoas, daquelas mães, que se preocupavam com os seus filhos que estudam ali. Eu quero deixar isso aqui gravado, senhora presidente, e eu quero dizer que eu vou estar cobrando o senhor prefeito até que ele possa resolver esse problema. Eu vou estar sempre aqui, vou estar sempre lá na prefeitura, querendo receber ou não, eu vou estar lá, né? Segundo algumas pessoas, o prefeito não quer atender as minhas indicações, eu não sei porquê, porque eu venho aqui, eu cobro, eu luto para fazer aquilo, eu luto para fazer o meu trabalho, que é representar a população, que é fiscalizar o governo e leis. Para isso que nós fomos eleitos junto ao povo. E eu tenho tentado fazer o meu trabalho e vou continuar fazendo o meu trabalho. Então eu vou sempre estar lutando e juntamente com os novos vereadores que têm sempre batalhado. Então eu deixo aqui que o senhor prefeito, no mínimo, ele cumpra aquilo que ele prometeu. Tá bom? Obrigado, senhora presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, convoca os vereadores
para a sessão ordinária que se realizará dia 26 de março de 2018, às 19 horas, no recinto da Câmara Municipal de Chavantes, para tratarmos assunto em pauta. Dou por encerrada a presente sessão.